Fala galera, tudo bem? A grande notícia do dia é a confirmação da transferência do Sérgio Ramos para o PSG. O PSG oficializou a contratação do zagueiro do Real Madrid, que na verdade já estava certo que não ficaria no Real Madrid. Eu gravei um vídeo especificamente falando sobre a saída dele do Real Madrid. Então eu vou deixar aqui em cima, quem quiser é só acompanhar lá, porque aqui a ideia vai ser falar sobre o outro lado da história, agora a confirmação dele no PSG. Então o PSG tem um novo zagueiro, tem um jogador que chega para complementar e para dar um salto de qualidade e para dar um peso muito grande também à linha de defesa da equipe. E aí começam naturalmente várias das dúvidas. Eu até passei um pouco sobre isso no vídeo em que eu falei sobre a confirmação da contratação do Achraf Hakimi para a lateral direita ou para a ala direita, por ser um jogador ofensivo, por ser um jogador que naturalmente, certamente, acrescenta, sobe um degrau no nível que era de uma posição muito carente, que era a lateral direita. Então o PSG passa a ter um jogador mais ofensivo de maior qualidade para esse setor. E agora para o centro da defesa passa a ter o Sérgio Ramos, o que obviamente já traz algumas dúvidas. O PSG vai jogar com 2 zagueiros ou com 3 zagueiros? Vai ser linha com 4? Se for linha com 4, qual vai ser essa linha? Com o Hakimi pela direita, Marquinhos, Sérgio Ramos e um lateral esquerdo? Talvez a lateral esquerda seja o único setor, a única posição da equipe que não esteja reforçada à altura do restante. É claro que muito se especula, quando se fala em time ideal, em formação do que vai ser a escalação do PSG, sobre o nome do Bernat. O Bernat está se recuperando já há muito tempo, né, de problemas com lesões. É um lateral que pode abrir bem o campo por ali, pode ser uma opção ofensiva por ali, pode encaixar bem na ideia de um sistema com 3 zagueiros, com 2 laterais que abram bastante o campo. A questão de ter 3 zagueiros é que, naturalmente, você vai precisar abrir mão de um dos jogadores de meio ou de frente. E aí, se a gente for pensar, o PSG tinha contratado o Wijnaldum, contratou o Wijnaldum para o centro do campo, e ele seria, em tese, um bom complemento para Paredes e Verratti. Vamos lembrar do crescimento do Paredes e do peso que ele tem com o Pochettino, que claramente gosta do perfil do Paredes como esse elemento da saída de bola à frente da defesa. E o argentino cresceu também, virou um bom, já era, né, mas virou um jogador mais confiável como esse primeiro passador à frente da defesa. Verratti, em condições normais, titular absoluto. Wijnaldum é um jogador que acrescenta sendo um terceiro meio-campista com maior característica de chegada à frente, podendo encorpar a saída de bola, podendo acrescentar nos duelos mais físicos, na capacidade para pressionar e também na capacidade de chegada. Só que aí, a gente está falando de 3 zagueiros, 2 alas, 3 meio-campistas, sobram 2 vagas. Neymar e Mbappé, evidentemente, são as 2 principais estrelas do time. Di Maria fica fora, por exemplo, dessa escalação ideal. Di Maria vai para a ala, eventualmente, acho que pode ser uma saída eventual, pensando num ala mais agressivo, mais espetado. O Di Maria, em outros momentos da carreira, sempre foi um jogador de muito fôlego, da ida e volta, de uma grande ocupação de espaço em diferentes funções que executou ao longo da carreira. Não sei se nesse estágio da carreira é um jogador para a gente considerar um titular sempre na ala. E para jogar com 3 zagueiros, a gente falaria no caso do Kimpembe formando o trio de zaga com Sérgio Ramos e com Marquinhos. Kimpembe titular da seleção francesa, um jogador formado no clube, tem prestígio, embora ainda seja um jogador que cometa erros, né? Erros que viram gols e tudo, mas é um zagueiro que tem bastante prestígio no futebol francês e tem potencial ainda, né? Ainda está numa fase de desenvolvimento também. Então, assim, possibilidades. O PSG pode jogar com Marquinhos e Sérgio Ramos formando essa dupla de zaga. Existe dupla de zaga mais forte no futebol mundial? O espaço está aberto para vocês aqui embaixo, porque acho que é uma dupla, pensando numa linha com 4, é claro que uma linha com 4 nesse caso, poderia não extrair o melhor do Achraf Hakimi na lateral direita. Qual seria o lateral esquerdo para dar um equilíbrio? Eventualmente poderia até ser o próprio Bernat ou o próprio Kimpembe. Então assim, muda a característica. Você quer ter 2 laterais bem agudos, você pode ter Achraf Hakimi e Bernat a partir de uma linha com 4. A questão é como o restante do time vai se adaptar para dar um equilíbrio, uma proteção a esses 2 zagueiros. Ou você pode ter um zagueiro, um lateral que fique mais na base da saída de bola no momento de saída. O Kimpembe pode fazer isso, já fez outras vezes também. Então, assim, são alternativas. Acho ótimo para o PSG ter alternativas, ter jogadores de diferentes características que podem ocupar uma mesma posição com funções diferentes. E o Pochettino é um treinador que gosta de trabalhar com esse tipo de versatilidade, de adaptações, de características diferentes e até de desenhos diferentes também. É claro que a esquerda parece ser, no momento, o ponto a ser atacado. Se a gente for pensar numa janela que teve Wijnaldum chegando, que teve Achraf Hakimi chegando, agora Sérgio Ramos. O Donnarumma vai ser confirmado em breve, que é outra história também, vai gerar assunto aqui. Se contratar o Donnarumma já tendo Keylor Navas, mas enfim. E pensando nas características do Sérgio Ramos,
A gente precisa lembrar que o PSG contrata um dos maiores zagueiros da geração dele, sem dúvida alguma. Um zagueiro que tem a proteção diária. E aí, pensando nessa dupla com o Marquinhos, né, são dois zagueiros de gerações diferentes, mas são referências. O Sérgio Ramos, dominante aí ao longo de mais de uma década. O Marquinhos, um dos melhores zagueiros dos últimos anos, do mais alto nível do futebol europeu, também podendo jogar em diferentes funções, né? Os dois. Sérgio Ramos foi lateral, foi zagueiro, eventualmente até foi volante. O Marquinhos muitas vezes foi meio-campista, foi volante no time do PSG. São jogadores que têm ótima capacidade de saída de bola, então essa saída pode ser muito limpa desde o primeiro passe, com qualidade para furar, para distribuir, para lançar, para conduzir. São dois jogadores que têm muita capacidade para isso. Então é um PSG que pode ficar confortável desde o primeiro passe para superar pressões, para avançar, para ter armadores a partir da dupla de zaga, que dominam a própria área, né, que gostam e que vão bem no combate mais físico e que aparecem muito bem na área adversária, se for o caso também para uma bola parada ofensiva. Então assim, são zagueiros muito fortes, muito completos, em diferentes estágios e momentos da carreira, é claro, são jogadores, o Sérgio Ramos está se encaminhando para uma reta final de carreira, o Marquinhos ainda tem muito tempo de carreira num nível muito bom, mas o PSG consegue juntar dois grandíssimos zagueiros, então sim, tem potencial para ser uma das melhores zagas do futebol europeu, do futebol mundial, com Marquinhos e Sérgio Ramos. Pode ser um trio de zaga também, o que mexe bastante no restante do funcionamento, na escolha de determinadas peças, mas não acho que seja um problema também se a gente pensar numa temporada longa. Várias vezes em outros anos, a gente falava sobre como era importante para o PSG ter mais opções, ter um elenco mais numeroso, ter como superar períodos em que as lesões aparecem, os desfalques aparecem, e aí o nível costumava cair, o PSG não confiava nas opções seguintes. Então, não vejo um ponto negativo nessa contratação do Sérgio Ramos. Acho que o PSG só tem a ganhar, além de aproveitar uma oportunidade tanto de mercado com o jogador saindo de forma livre do Real Madrid. Uma novidade aí vai ser o Sérgio Ramos chegando a um novo ambiente, um ambiente galáctico, para usar a palavra que sempre foi utilizada como referência ao Real Madrid das estrelas. O PSG hoje é um elenco galáctico, é um elenco que tem muitas estrelas, e o Sérgio Ramos chega sem ser o dono do vestiário, como foi por anos e anos no Real Madrid. Então aí tem um processo novo, um processo de adaptação, de como vai ser um clube recheado de estrelas do futebol mundial também, como vai receber um Sérgio Ramos que chega, evidentemente, como um cara que tem um reconhecimento pelo tamanho que tem, mas está chegando num ambiente novo, que não é onde ele manda ou mandou ao longo dos últimos anos como referência, como liderança. Eu não estou falando disso só do ponto de vista negativo, não. É claro que o ambiente, a adaptação, ele pode te trazer pontos negativos eventualmente, mas tem muitos pontos positivos também ter um cara com a liderança do Sérgio Ramos, um cara que toma conta e toma frente de um elenco como ele fazia dentro do Real Madrid. Então, extremamente identificado como era com o clube. Então, para o PSG é uma novidade. Se não causar nenhum tipo de atrito, acho que dentro de campo só tem a acrescentar. O PSG tentou um movimento que a gente pode até comparar um pouco, que foi há alguns anos, quando tentou contratar o Buffon para ter esse cara, essa liderança, esse cara que marcou uma geração, um dos grandes da história do futebol no gol, e acabou não sendo uma transferência bem sucedida, né? Ainda ficou marcada pela falha do Buffon no próprio mata-mata da Champions, quando o PSG é eliminado pelo Manchester United, mas eu acho que é diferente. Acho que o Sérgio Ramos é um jogador que chega para um setor em que ele vai encaixar muito bem, não que o Buffon não fosse encaixar, na época fazia todo sentido ele chegar para saltar um nível numa posição que o PSG precisava. Depois o PSG deu uma tacada ainda melhor no mercado, contratando o Keylor Navas, que vem se mostrando ao longo dos anos um goleiraço, que ele já era no Real Madrid também. Então o PSG resolveu esse problema, na zaga chega um jogador para tomar conta também. Vamos ver se vai corresponder ao nível. Muita gente questiona o fato do final dele no Real Madrid já não ter sido no mesmo nível. Foi uma temporada em que ele oscilou um pouco mais. É importante a gente lembrar que tem um componente da idade também aí. Mas pensando num PSG que tem como grande ambição a Champions, contratar um cara tão acostumado a vencer, que costuma crescer em jogos grandes e que virou uma referência por isso, eu acho que é um belo de um ganho que o PSG tem com essa transferência. Enfim, o espaço está aberto para vocês aqui, quero saber o que vocês acham, se o PSG deve ir com 3 zagueiros, deve ir com linha com 4, na linha com 4 vai ter 2 laterais ofensivos, vai ter um zagueiro para ajudar a proteger um pouco melhor o restante da dupla de zaga, se o Kimpembe tem vaga como titular, se é interessante jogar de que forma, se o Di Maria é titular, é reserva, é ala, é ponta, é meia, enfim,
o PSG vai ter opções, vai ser divertido de acompanhar certamente nessa temporada 2021-2022 que vem por aí, até porque é um PSG pressionado até em âmbito nacional, depois do que foi o título do Lille, o surpreendente título do Lille na última temporada, quebrando aí um princípio de hegemonia do PSG. Princípio no sentido de sequência de títulos, porque se a gente for falar em clube acima do restante, isso o PSG já é na França há quase uma década. E vai formando um elenco, aparentemente, cada vez mais forte, porque, afinal, o grande objetivo é chegar a esse esperado título da Champions. Um abraço para todo mundo e até a próxima.